pronto para mais uma aula? E hoje a semana é especial, tá certo? Hoje é a semana de comemoração do aniversário de nossa querida cidade, do aniversário de todos os vitorienses, tá certo? Então, não é só a cidade em si que está sendo presenteada, mas vocês, tá certo? Então, a vitória é de todos. Então, por trás de tudo isso, existe uma bela história de lutas, de glórias, certo? Uma história de força, de batalha, de muito trabalho e muita perseverança. Uma história também de fé. E junto com a gente, junto com a tia Tati aqui, o que a gente vai ver? Nós vamos cantar o nosso hino, tá certo? Claro, nós não vamos ver tudo. Por quê, professora? Já vimos isso em algumas outras aulas. Mas vamos associar o nosso hino à história de nossa cidade com a nossa matéria, com matemática. Professora, e o que tem a ver o hino vitoriense e a matemática? Nós vamos contar algumas coisas, tá certo? Junto aqui. E além de contar, nós vamos associar a imagem de nossa querida cidade com algumas figuras. Figuras planas e figuras sólidas que vocês já conhecem. Olha que legal! Então, nós vamos ver juntos. E com isso, nós vamos recordar um pouquinho da história de nossa cidade. Tá certo? Então, vamos lá com a tia Tati. Então, para começar, entre esses conteúdos, nós vamos trabalhar alguns descritores do SAEP, tá certo? Que é a identificação de propriedades comuns e diferenças entre poliedros, ou seja, nossas figuras planas, tá certo? E algumas figuras sólidas. Também vamos comparar ou ordenar quantidades de contagem. Vamos contar o que, tia? Antes de contar, tia vai fazer o seguinte. Olha o som do nosso hino. Então, o que a gente vai fazer? Vamos contar um pouquinho as nossas vogais. A tia lá de português ensinou a vocês, não ensinou? As vogais A, E, I, O, U. Então, nós vamos separar essas letrinhas aqui do nosso hino, tá certo? Então, olha aqui esse hino. Olha aqui, só um pouquinho. Tem muitos Is, tem muitos As, tem muitos Es, tem muitos Os, tem muitos Us. Então, quantos tem? Alguém chuta aí. Me diz um número aí para a quantidade de A. Me diz aí um número para a quantidade de E. Me diz um número para a quantidade de I, de O e de U. Agora, nós vamos separar. E nós vamos ver quem é a unidade, quem é a dezena, certo? Deles, tá? Então, só isso, tá, tia? Tia, a gente vai fazer muita conta? Não, a gente só vai separar, tá certo? Vamos lá. Tia fez o seguinte também. Olha, tia botou de cor diferente todas as vogais. Me digam aí, tem mais corzinha vermelha ou tem mais corzinha preta? Diz para mim bem alto. Isso, tem mais corzinha vermelha. Então, o que a gente fala no dia a dia, o que a gente escreve, tem mais vogais do que consoantes, tá certo? Então, todas essas cores de vermelhas são as nossas vogais. E o que sobra são as consoantes, tá certo? Entre essas coresinhas
de vermelho tem as nossas vogais. Diz aí alto com a tia. Quem é a primeira vogal? Ah, muito bem. A segunda? É. A terceira? I. Depois O. Depois U. Agora, tia contou para você, tá certo? Tia não vai fazer você contar, ó, esse monte de vogal. Tia não vai fazer isso. Tia contou e deixou tudo prontinho, tá certo? E a gente, e nós juntos, vamos ler esse número, tá certo? Vamos ler. Vamos lá. Olha aqui! Então, vamos somar? Vamos ver, vamos identificar e vamos falar esse número, tá certo? Então, quantas vogais tem lá em nosso hino? Olha aí. Primeiro a gente começa pela letrinha A. Olha aí, vamos ver. Quantas letras tem o A, tia? Oi. Tia não vai dizer. Quem vai dizer é você. Ó, então, nós temos o 6 como unidade. Nós temos o 8 como dezena. 6 unidade, 8 dezena. Como é que a gente lê? Quem diz para mim? Eu começo e você termina. Oi, 80 e... Muito bem, 86 letrinhas As tem no nosso hino. Agora vamos para a letrinha E. Quantas letrinhas tem lá no hino com a letrinha E? Quantas letrinhas tem? Ó, 3 é unidade, 8 dezena. É a mesma coisa que aqui. 80 e... Muito bem, 83. Olha que lindo! Então, a gente está aprendendo a ler, identificar essas dezenas, tá certo? São dezenas altas, né? Por quê? Porque o nosso hino é um hino longo, o nosso hino é um hino forte, tá certo? Vamos para a letrinha I. Na letrinha I, que número é esse, quem sabe? É uma dezena, olha. 0 na unidade, 4 na dezena. Quem adivinha? Quem diz para tia? Muito bem, é o 40. Muito bem, 40. Agora a letrinha O. Que número é esse? Ó, 4 na unidade, 8 na dezena. 80 e... Muito bem, 84. Tá certo? Então temos 84 letrinhas Os. Tá certo? Vogal. Vamos para a última. A vogal U. Então, que número é esse? Muito bem, esse número é uma dezena pequenininha, não é? E que vocês conhecem muito bem. Então, nós temos o 0 na unidade e o 2 na dezena. Nós temos o número 20. Muito bem. Então, vamos repetir aqui com a tia lá. Quantas letrinhas As nós temos? Quantas vogais As? 86. Quantas vogais Es? 83. Quantas vogais Is? 40. Quantas vogais Os? 84. Quantas vogais Us? 40. Muito bem. Então, só para terminar aqui, vamos lá com a letrinha, com as vogais A, E, I, O, U. Beijinho da tia, mas ainda tem mais, viu? Tia tá mandando beijinho só porque a tia gosta, tá? Mas vamos lá. Vamos agora conhecer, ver algumas imagens de nossa querida cidade, de nossa querida Vitória.
Quem adivinha aqui? Onde é esse lugar? Essa imagem é de onde? Muito bem, é a nossa querida Igreja da Matriz, tá certo? Tá lá no centro, né? Então, essa igreja, ela foi construída há muitos anos. E quando ela foi construída com algumas formas geométricas. E essas formas geométricas lembram o quê? Vamos tentar lembrar? Eu vou colocar aqui essas imagens e vocês vão me dizer onde elas estão, tá certo? Olha. Ó, que figura é essa? Essa figura é um cilindro. Então, nós temos um cilindro. Onde é que vocês encontram um cilindro aí nessa imagem? Vai analisando ela aí que eu vou pegar outra figura, tá certo? Que figura é essa? É chamada de cone. Muito bem, nós temos um cone aqui. Então, esse cone, onde é que a gente encontra um cone aqui nessa imagem? Nessa estrutura, certo? Onde? Vamos imaginar, eu já estou vendo aqui, ó, de longe, consigo identificar. Nós temos também um círculo. E esse círculo, onde é que você encontra aí na foto dessa igreja? Dá para ver um círculo? Eu estou vendo. Eu consigo ver uma figura bem semelhante ao círculo aí nessa foto de nossa querida igreja. Mais uma figura, nós temos o triângulo, onde encontramos uma figura bem semelhante ao triângulo aí na nossa imagem. Então, onde? Tia vai colocar umas setinhas e essas setinhas elas são mágicas e elas vão ligar cada figura geométrica plana e sólida à imagem de nossa querida igreja. Olha, plim! Apareceu um retângulo. Ainda tem outra figura. Vocês estão vendo o retângulo aí? Tia encontrou ali um retângulo. Tem ele deitado, tem ele em pé também. Ó, olha a seta. Então, nós temos aqui, ó, um cone, tá certo? Um cone está onde? Está na torre de nossa igreja, ó. Então, para formar figuras arquitetônicas, estruturas arquitetônicas, usamos figuras geométricas, sólidas e planas, tá certo? Na nossa casa, na igreja, na praça, na cadeira. Então, tudo tem formas geométricas, tá certo? Ou seja, estamos rodeados de matemática, tá certo? Então, vamos fazer outra ligação aqui com uma figura sólida. Ó, o círculo tá onde? Tá no relógio, no formato do relógio, tá certo? Próxima figura é um cone. Olha lá na torre, o topo da torre é um cone, tá certo? E a próxima figura? Um triângulo. Olha aí ó, o detalhe em cima da entrada da igreja. É um triângulo. E a última figura, um retângulo, está onde? Na coluna da igreja. Então, onde vocês forem, vocês vão encontrar formas geométricas, tá certo? Vamos para mais uma figura? Olha outra figura. Essa aqui é o quê? A torre lá da praça, que tem uma história linda que vocês já conhecem. Por quê? Porque o tio lá de história disse para vocês, tá certo? Com o símbolo de esforço, de batalha, que gerou nossa querida cidade, tá certo? Então, alguém diz aí? Que figura aparece aí?
Vamos lá, vamos ver aqui a imagem. Apareceu uma pirâmide. Onde é que vocês estão vendo a figura semelhante a uma pirâmide aí nessa estrutura? Onde? Depois a gente coloca a setinha. Próxima figura. Um cubo, tá certo? Um cubo. E aí, onde é que está esse cubo? Vamos ver aqui, onde tem a setinha? Olha onde está a nossa pirâmide. Está na torre, tá certo? Nessa altura, tá certo? No topo da nossa figura, da nossa estrutura aí da nossa querida praça, tá certo? E o cubo, onde está o cubo? O cubo está aqui, ó, na base da nossa figura arquitetônica, tá certo? Nosso monumento histórico de nossa cidade, tá certo? Vamos ver se temos mais uma figura? Temos, e a nossa figura é o quê? É a nossa bandeira, a bandeira que representa a nossa cidade, a história de nossa cidade, a história de nosso povo, tá certo? Então, olha o formato de nossa bandeira. Esse formato aqui, vocês sabem me dizer que figura é essa? Que figura sólida não, que figura plana é essa? Vamos lembrar lá daquela nossa aula, tá certo? É um quadrado compridinho. Como é o nome dela? E essa aqui? Como é o nome dessa? Bem circular. Como é? Onde é que vocês estão vendo uma forma circular aí na nossa bandeira? Próximo. Que nome é esse? Que figura é essa? Vamos tentar lembrar aí, tá? Depois tia diz. Voltando. Então, aqui tem só essas duas figuras planas. Qual é o nome dessa figura? Tenta lembrar. É o círculo. Muito bem. E essa aqui? É o retângulo. Muito bem. E onde é que a gente encontra o retângulo? Diz pra mim. O próprio formato da bandeira. Muito bem. Olha aqui, ó. Essa fita azul. Duas fitas, ó. Duas faixas azuis. Tem o formato de um retângulo. E no meio também tem essa faixa aqui, ó, branca. Ela também tem um formato de um retângulo. E para concluir, o círculo, olha aqui o nosso meio, ó, o círculo representando montanhas e nosso querido sol iluminando a nossa cidade, tá certo? Depois nós temos o brasão de nossa bandeira, tá certo? Tia separou aqui só para revisar o que esse brasão significa, tá? Então, nesse brasão nós temos 2 leões. E o que representa esses leões? Representa a bravura dos pernambucanos. Olha, então você é uma pessoa brava de correr atrás do que você quer, tá certo? Bravura de coragem, tá? E depois, a esfera. Olha a nossa figurinha aí, tá certo? Nossa figurinha sólida, a esfera. E o que a esfera significa? A esfera é o quê? A nossa primeira arma, tá certo? Por quem? Por quem? Que recebemos de Dom Manuel após os feitos no Monte das Tabocas, tá certo? E a próxima imagem, qual seria? A cruz, ó, aqui, ó, junto da esfera, é o quê? Ela é a origem portuguesa, tá certo? E o sol? O sol seria o quê? O sol são os raios da liberdade. E o círculo vermelho, olha ele aqui, o círculo vermelho. O meridiano é um imaginário, tá certo?
Os louros, olha aqui, gente, olha, os louros, tá? São o quê? As nossas vitórias. E as 3 armas, tia, onde é que tá essas armas? Olha aqui, ó, 1, 2, 3. 3 armas homenageiam as 3 raças. E por último, todo esse conjunto representa a nossa vitória de um povo bravo, de um povo que sonha, de um povo que luta, de um povo que eu estou esperando para abraçar na minha sala de aula, tá certo? Então, muito obrigada por essa aula e parabéns, Vitória. Parabéns, vitorienses, tá certo? E Vitória demonstra o teu valor, tá certo? Beijo, meninos, beijo no coração e parabéns a todos!